Pessoal, voltei aqui novamente, tá, para falar então da técnica da subproduto para resolver equações do segundo grau, tá? Ele é um método bem interessante, tá? Mas ele é bom, né? Ele é um método bem aplicável quando as soluções são inteiras, né? Quando as soluções já são frações, né, ou raízes, números irracionais, ele se torna um pouco quanto trabalhoso. Na verdade, você não consegue usar a intuição, né, para chegar nessa resposta. Mas ele é um método válido, né? Então, se você aprender, às vezes você vai conseguir fazer. Tá? E depois a gente vai estar falando também das equações modulares, tá? Neste vídeo também. Então, o que se trata, tá? Esse método, né, da soma e produto, tá? Então, ele vai utilizar o cálculo mental, tá? A partir de algumas informações. Quais são as informações, tá, gente? Algo que é demonstrável, tá? No caso, não convém, mas se a gente tomar a fórmula de Bhaskara, a gente consegue mostrar isso, tá? É que a soma das raízes, ou seja, a soma das soluções da equação, desde que ela apresente soluções, tá? Ou seja, se eu somar x1 com x2, ela vai ser igual, tá, a menos o valor de b dividido pelo valor de a. Tá? E o produto das raízes, ou seja, das soluções da nossa equação, ou seja, x1 vezes x2, é dado pelo coeficiente c dividido pelo coeficiente a. Tá? Então, se eu sei a soma e sei o produto, eu posso cogitar quais são esses valores de solução. Tá? Então, vamos ver aqui como que a gente aplica essa técnica. Tá? Então, eu tenho aqui a nossa equação, né? A primeira equação que a gente fez lá, outrora, lá no começo, só para a gente recordar. Né? No caso, era esta equação aqui. Tá? Note que nós temos aqui 7 e 5 de solução. Tá? 7 e 5. Aí você fala, a soma dá 12, né? 12, né? Mas lembra que no caso, soma das raízes dá 12, mas a soma é menos o b dividido por a. Então, o b é 24 negativo, então menos vai ficar 24 positivo dividido por 2, que é o a dá 12. Então, olha, a soma é 12. Tá? O produto é C dividido por A, então 70 dividido por 2 dá 35, né? 5 vezes 7 é 35. Tá? Então é essa lógica que a gente vai estar utilizando. Então vamos aqui pelo soma e produto, certo? Então a soma das raízes dessa equação, ela vai ser dada por menos o valor de B dividido pelo valor de A, tá? Então nós teríamos menos o menos 24 dividido então por 2, tá? Então a gente tem aqui dois números que somados dão 12 e o produto vai ser então C dividido por A. Então nós vamos ter aqui 70 dividido por 2, que é 35. O que ele quer dizer para a gente então? Que se a gente fizer x1 mais o x2, vai ter que dar 12. E se eu fizer x1, primeira raiz, vezes a segunda raiz, tá? Ela vai ter que dar 35. E agora eu posso pensar, né, em quais números, né, no caso eu posso tomar pela soma ou pelo produto. Então vamos fazer aqui algumas hipóteses, a gente já até sabe, mas quais números inteiros, por exemplo, multiplicados que dão 35? Né? A gente tem, no caso, 1 e 35. Né? 1 vezes 35 dá 35. Tá? Mas somados não dão 12, então eles não servem como uma solução. Tá? Posso pensar em quais outros dois números inteiros? Né? 5 e 7. Então, por exemplo, x1 é igual a 5, x2 é igual a 7. Então, o produto 5 vezes 7 dá 35 e a soma dá 12. Tá? Então, está aqui a nossa solução. A solução é 5 e 7. Tá? Isso vai um pouquinho aqui do cálculo mental, a análise, mas a gente consegue resolver a equação por essa técnica, tá? Vamos tomar mais uma. 3x ao quadrado mais 36x mais 81, tá? Então, qual que seria a soma das raízes, né? A soma das soluções? Seria menos o valor de b, que é 36, dividido pelo a, que é 3, tá? Então, a soma dá menos 12. E o produto
ele vai ser o valor de C dividido pelo valor do A. Então, 81 dividido por 3. Tá? 81 dividido por 3 vai ser 27. Então, a gente tem que, se eu somar x1 mais x2, isso nos vai requerer que isso vai dar o valor de menos 12. E se eu multiplicar x1 vezes o x2, ele vai dar 27. Tá? Algo interessante de se pensar, tá, gente? Este produto, ele é um valor positivo, tá? Para que o produto seja positivo, quer dizer que nós temos que x1 é positivo e x2 também é positivo, eles têm que ter o mesmo sinal, ou seja, também pode ser que seja menos vezes menos, tá? Então eu posso cogitar dois valores negativos, perfeito? E note que a soma dá um valor negativo. Então há a grande possibilidade de que esses dois valores sejam valores negativos, tá? Somar dois valores positivos, dificilmente você chegaria num valor negativo, tá? Então, provavelmente eles são dois valores negativos neste caso. Quais dois números multiplicados dão 27, tá? Números inteiros, tá? A gente poderia dizer que x1, né, seria 3, por exemplo, e x2 seria 9. Por quê? Né? 3 vezes 9, 27. Porém, somados dá 12, mas 12 positivo, não negativo. Ou seja, né, se a gente tomar, então, x1 sendo menos 3 e x2 sendo menos 9, o produto vai dar 27 positivo, tá? E a soma vai dar 12 negativo. Então, eu tenho aqui que a nossa solução, ela é menos 3 e menos 9. Tá? Praticar isso aqui vai conseguir trazer para vocês também resolver algumas situações desse tipo. Tá? Vamos lá falar então da nossa equação modular. Pessoal, o que quer dizer módulo? Né? O módulo, em termo geral, ele está relacionado a absoluto. O que quer dizer absoluto? Né? Valor absoluto. Quando a gente fala de valores numéricos, é interessante que vocês entendam que quando eu tomo, por exemplo, o 6 positivo, ocorre a existência do seu oposto, que é o menos 6. Agora, 6 e menos 6 não são valores iguais, certo? Porém, eles representam a mesma quantidade. Aí você fala assim, mas como assim representam a mesma quantidade? Sim, né? 6 e menos 6, ambos representam a mesma distância em relação à origem, que é o zero. Né? O nosso primeiro valor, o valor central da nossa reta numérica. Tá? Então, de 0 para menos 6, a distância é 6. De 0 para 6, a distância é 6. Ou seja, o módulo, a distância entre esses valores são a mesma. Então, isso é chamado de valor absoluto. Então, menos 5, absoluto, é 5. O absoluto de 5 é 5. Né? De menos 10 é 10. Então, existe aquela relação do módulo, você desconsiderar o sinal. Né? Por que desconsiderar o sinal? Que é o valor absoluto. Qual é a distância, qual é o comprimento. Né? Então, o menos ele só tem a ideia de oposto. Então, quando a gente pensa assim nisso, né, x mais 18 é igual a 35. Vamos pensar aqui, né? Se eu estou falando que é módulo, tá? Esta equação ela passa a ter duas possibilidades. Tá? Porque para dar 35, quer dizer que o módulo de 35 é 35. Tá? Porém, o módulo de menos 35 também é 35. Então, eu vou ter a possibilidade de duas igualdades. Né? X mais 18 ser 35, e daí vocês me dariam a resposta aqui, provavelmente seria 17. Né? Então, x sendo 17 mais 18 dá 35. Tá? Ou ele pode ser menos 35. Perfeito? Daí, para dar menos 35, a gente teria que pensar aqui provavelmente em um número que somado 18 daria menos 35. Tá? E nesse caso, nós teríamos 35 com 18
A gente teria 53, negativo, né? Menos 53 mais 18 daria menos 35, que o módulo também é 35, tá? Então o módulo vai dar essa possibilidade de dois resultados. Né? A mesma coisa aqui, módulo de x ao quadrado menos 5 é igual a 4. Quer dizer que esta expressão que está em módulo, ela pode assumir o valor 4 positivo, ou ela pode ser menos 4, né? Por questão do modular, ela vai apresentar o mesmo resultado, certo? Então, nós teríamos, por exemplo, para que desse 4 positivo, 3 ao quadrado 9, 9 menos 5, 4. Tá? E para dar menos 4, 1 ao quadrado é 1, menos 5 geraria menos 4, que o módulo também é 4. Tá? Então, duas soluções, uma para o positivo deste valor, uma para o negativo. Né? Nesta terceira expressão, nós temos então o módulo de x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de x menos 8. Então, aqui a gente tem que levar em consideração que é possível tanto x ser um número negativo ou um número positivo, tá? Nessa solução para resolver essa equação. Tá? Aqui, o módulo de x menos 8 é igual a x mais 15. Então, lembrando que esse valor pode assumir tanto um valor positivo quanto um valor negativo, porque o módulo vai ser considerado. Tá? Então, a gente vai ter que dividir isso em duas equações. Tá? Uma levando em consideração a parte positiva e uma levando em consideração a parte negativa. Tá? Então, o módulo ou valor absoluto de um número real representa a distância até o zero. Né? Então, assim, menos 8 é 8, tá? E mais 8 também é 8 em relação a módulo. Tá? Então, para resolver as equações modulares, a gente vai ter que utilizar-se deste conceito. Tá? Eu tinha deixado aqui o espaço, só para vocês saberem, para fazer essa representação aqui, mas eu acabei falando antes. Tá bom? Então, resolva a equação. Certo? Módulo de x mais 18 é igual a 35. Então, como que é módulo de x mais 18, a gente tem que pensar na seguinte forma, né? X mais 18, ele pode ser igual a 35, vamos trabalhar com essa primeira hipótese, tá? Que é o 35 positivo, ou, né, x mais 18 pode também ser igual a menos 35, certo? Então a gente vai resolver essas duas equações para achar a solução, tá? Na verdade ela se torna duas equações. Então na primeira, o valor que somado com 18 dá 35 é x igual a 17. Tá? Usei a relação intuitiva. Agora, para a segunda equação, nós teremos então x é igual a menos 35. Né? O 18 ele está somando, né? Acrescentando, então a operação inversa é menos 18. Tá? Então a gente vai ter aqui que x é igual a menos 53. Tá? Menos 53 também é a solução. Por quê? 17 mais 18 é 35, o módulo de 35 é 35. Né? Menos 53 mais 18 é menos 35 e o módulo de menos 35 é 35. Então, nós temos aqui as duas soluções, tá? Menos 53 e 17. Perfeito? Vamos fazer mais uma. Resolva a equação, né? X elevado ao quadrado menos 5x é igual a 4. Porque nós temos aqui, então, que ou x ao quadrado menos 5x vai ser igual a 4 positivo, tá? A expressão que está dentro do módulo, ou x ao quadrado menos 5x vai ser igual a menos 4. Tá? Porque em ambos os casos você vai ter o valor sendo 4, já que temos a presença do absoluto, né? Ou o módulo. Então a gente vai resolver essas duas equações. X ao quadrado menos 5x menos 4 é igual a 0, tá? Ou x ao quadrado menos 5x mais 4 é igual a 0. Tá? Vamos resolver por soma e produto. Tá? Então, a soma das raízes
vai ser menos 5, né? Menos o menos 5 sobre o A, que é 1. Então, a soma é 5. E o produto das raízes vai ser igual a menos C, que é 4, dividido por A, que é 1, vai ser menos 4. Tá? Então, eu tenho que pensar aqui em que dois números que multiplicados ele vai gerar para a gente menos 4 e que somados dão 5 positivo. Quem são eles? Tá, gente? Quem são esses valores? Note que o produto é negativo. Tá? E para o produto ser negativo, isso quer dizer que uma das duas soluções é também um número negativo. Tá? Então, para dar menos 4, eu posso trabalhar com menos 1 e 4. Tá? Menos 1 vezes 4, menos 4. Porém, o produto deles vai dar para a gente, então, 3 positivo. Então, não é uma solução. Tá? Poderia pensar no menos 4 e também no 1 positivo. O produto daria, mas não daria soma igual a 5. Tá? Então tem que começar a trabalhar com essa questão de hipóteses. Vamos ver aqui mais outros possíveis valores. Tá? Produto que dê menos 4. Tá? Provavelmente aqui nós teremos menos 2 e 2. Produto dá 4, mas a soma também não vai dar 4. Então quer dizer que de números inteiros já não temos aí uma certa grande variedade. Tá? Então note que neste caso não está fácil de achar por soma e produto. Então o que a gente pode fazer? Né? Recorrer então à fórmula de Bhaskara. Tá? Provavelmente sejam duas frações. Tá? Então vamos esquecer a soma e produto. Tá? Tentamos fazer por soma e produto. Complicou demais, não era igual aqueles dois casos que a gente vimos. Vamos fazer então por Bhaskara. Né? Então delta vai ser igual a b ao quadrado, no caso b é menos 5, né? Então menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. Então nós teremos aqui que o delta ele é igual a 25 mais 16. Tá? 25 mais 16, nós teremos então que a nossa expressão vai ser raiz quadrada de 41, né? O delta vai ser igual a 41, isso, 41, tá? Ou seja, 41 não tem raiz quadrada exata, tá? Então quer dizer que a gente realmente não ia conseguir encontrar nunca, né? Porque os valores não seriam exatos, são irracionais, né? Então a gente vai ter que x ele vai ser igual a menos b, então vai ser 5, mais ou menos a raiz quadrada de 41, dividido por 2 vezes o a. Como o a é 1 por 2. Então a gente tem aqui duas raízes, né? x1 e x2, na qual a primeira raiz ela vai ser dada então por 5 mais a raiz de 41 dividido por 2. Raiz de 41, como eu disse, ela é irracional, né? Ela não tem raiz exata, tá? Então a gente vai deixar nesse formato e 5 menos a raiz de 41 sobre 2. Então as duas soluções neste caso. E agora a gente vai trabalhar com a segunda, né? No máximo que eu poderia fazer é chegar numa solução aproximada usando a calculadora, tá? Essa é a solução exata. Então vamos fazer para a segunda, vamos calcular o delta, tá? O delta vai ser então menos 5 elevado ao quadrado, mais 4, menos, né? Já estou pensando no jogo de sinal, que ficaria positivo, menos 4 vezes 1 vezes o 4. Então aqui nós teremos 25 menos 16, tá? Então delta é igual a 9, e 9 tem raiz quadrada exata. Tá? Então a gente vai ter que x vai ser igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de 9 dividido por 2. Isso vai dar para nós então duas possibilidades. Eu vou chamar de x3 e x4, tá, gente? Porque como elas são da mesma equação modular, eu tenho essas duas primeiras e agora eu vou ter mais duas.
tá? Então a gente vai ter aqui 5 mais 3 dividido por 2. 5 mais 3 vão ser 8. 8 dividido por 2 são 4. E a nossa última raiz vai ficar 5 menos 3 dividido por 2. 8 menos 2 é 2, por 2 é 1. Tá? Então a nossa solução, mouse deu uma travada, nossa solução vai ser dada por 1, 4, 5 mais a raiz de 41 sobre 2 e 5 menos a raiz de 41 também sobre 2, tá? Então, 4 soluções para essa equação, já que ela é uma equação modular, tá? Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar tão longo, e no próximo eu trago para vocês a resolução de alguns exercícios comentados, tá bom? Grande abraço, até daqui a pouco.